No vídeo de hoje, vamos falar do BTLG11, um grande fundo de logística da Bolsa, que tem feito algumas aquisições recentes. Vamos avaliar como ficou o fundo após essas aquisições, como está se comportando seu resultado e sua expectativa de pagamento de proventos futuros. Vamos comparar o BTLG com outros grandes fundos de logística da Bolsa e, ao final, avaliar seus prós e contras. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar trazendo uma visão de portfólio do fundo. Uma característica bastante interessante é a proximidade dos imóveis do principal centro consumidor do país, a cidade de São Paulo. Nesse mapa, vemos claramente diversos imóveis a menos de 30 quilômetros da cidade de São Paulo. O BTLG Mauá, localizado no ABC Paulista, possui mais de 88 mil metros quadrados de área bruta locável e está com vacância zero. Em Jundiaí, a cerca de 50 quilômetros da capital, o fundo possui um galpão de 100 mil metros quadrados, que também possui vacância zero. O LOG SBC tem participação de 25% do BTLG11, mas trata-se de um galpão gigante em desenvolvimento com a ABL futura de 460 mil metros quadrados. Em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, o fundo possui um galpão de 30 mil metros quadrados e vacância zero. O BTG Log Dutra São Paulo fica na principal rodovia do país, vacância zero e 19 mil metros quadrados de área bruta locável. O BTLG Santana de Parnaíba fica próximo à rodovia Castelo Branco, com vacância zero e 19 mil metros quadrados de área bruta. O BTLG Cotia possui 7.500 metros quadrados e vacância zero. Natura São Paulo é um conjunto com prédio de logística e escritórios, com vacância zero e área bruta locável de 63 mil metros quadrados. O BTLG Guarulhos GRU, com vacância zero e 20 mil metros quadrados. E o BTLG Faria Lima possui um conceito interessante que tem apenas 1.500 metros quadrados, mas fica voltado para a última entrega em uma região nobre da capital paulista. Depois desta lista de galpões no entorno da Grande São Paulo, vamos ver outros imóveis do portfólio do fundo. O BTLG Ribeirão Preto possui vacância de 5% e 57 mil metros quadrados. O BTLG Hortolândia, na região de Campinas, possui 36 mil metros quadrados e vacância zero. O West Rock Araçatuba fica nessa mesma cidade no interior de São Paulo e com área de 26 mil metros e vacância zero. O BTLG Campinas é um pequeno imóvel de quase 2 mil metros quadrados e com vacância zero. O BTLG Cabreúva possui 31 mil metros quadrados e vacância um pouco elevada, de 37%. Esses são os imóveis no estado de São Paulo. Em Minas, o fundo possui o Ambev Santa Luzia, com zero vacância e 16 mil metros quadrados. O BTLG Extrema, que possui 38 mil metros quadrados e zero vacância. E Extrema trata-se aí de uma região importante aí para galpões de logística, né, entre Minas e São Paulo. O BTLG Dutra Rio de Janeiro fica próximo ao Rio de Janeiro e possui vacância zero, com 17 mil metros quadrados. O BRF Fortaleza possui 23 mil metros quadrados e zero vacância. O Ambev Feira de Santana tem zero vacância e 11 mil metros quadrados. O segundo imóvel na Bahia é o BTLG Camaçari, com 4 mil metros quadrados e vacância zero. E o último imóvel do portfólio do fundo é o BTLG Navegantes, com quase 10 mil metros quadrados, localizado em Santa Catarina e com vacância zero. Nesta visão resumida, os quatro principais imóveis responsáveis por 44% da receita do fundo são o de Mauá, de Jundiaí, de São Bernardo do Campo e Ribeirão Preto. A média de vencimento dos contratos é de 5,8 anos, sendo que 72% estão com data após 2026.
Até 2023, teremos 19% de revisionais de contratos. O indexador de 88% dos contratos é o IPCA, e para 45% dos contratos, a multa é o saldo remanescente do contrato, ou seja, são contratos atípicos. 32% do total estão vinculados diretamente a empresas de logística e a ocupação financeira atual dos galpões é de 98%. Os locatários são grandes empresas, sendo as três maiores contribuintes para a receita do fundo são a Ambev, a Braskem e a BRF, como podemos ver nesse gráfico. Além de apresentar o portfólio completo do fundo, acho que vale a pena comentar a expansão recente que foi feita. A última aquisição foi a incorporação do BLCP11 ao seu patrimônio. O fundo conseguiu aumentar o seu patrimônio líquido em 16% com essa operação. Essa aquisição aumentou 2 imóveis no fundo, somados respondem por 9% da receita atual do BTLG. Um imóvel em Extrema e o outro em Cabreúva. Os inquilinos do fundo que estão nesse pequeno quadro, né? Basicamente aí temos Balduco, Mobile, Enjoei, entre outros. Nessa operação houve troca das cotas do BLCP 11 a R$ 89,00 por cotas do BTLG 11 a R$ 100,00. Houve um aumento de pouco mais de 2 milhões do total de cotas, né? E apesar de incorporar 9,7% do seu patrimônio líquido, o fundo incorporou 9% da receita, um pouco abaixo. Mas devemos chamar a atenção que o imóvel de Cabreúva tem uma vacância elevada no momento, sendo bastante possível que o fundo consiga recuperar essa receita adicional. E olhando por essa característica, acabou sendo um negócio interessante para o BTLG 11. Já o imóvel West Rock, em Araçatuba, está com um projeto de expansão de 16% da sua área. Com esse projeto será investido um total de R$ 15 milhões, com prolongamento do contrato de locação em 7 anos, e mantendo o contrato como um contrato atípico. As obras se iniciaram no quarto trimestre de 2022 e irão até o terceiro trimestre de 2023. Vamos falar um pouco agora do balanço do fundo, são quase 2,4 bilhões em ativos, mas há dívidas de 182 milhões de reais, basicamente em 3 CRIs, um deles indexado a CDI mais 2,7 e outros dois indexados por IPCA mais 5,9. O fundo recebeu quase 15 milhões no último mês, mas é interessante ver que desse valor, 14 milhões são receitas imobiliárias, resultado dos contratos de locação. Esse resultado aumentou nos últimos meses com a recente aquisição do fundo, mas o resultado por cota se manteve, já que houve aumento no número de cotas com a aquisição do outro fundo. Se a gente olhar aí uma média móvel de 12 meses, a gente percebe que o valor pago pelo fundo cresceu significativamente. Houve uma perda no período da pandemia que apresentou uma certa recuperação. Já nesse gráfico, vemos mais claramente que, apesar das variações de resultado do fundo, ele mantém uma certa estabilidade da sua distribuição. Há uma projeção de distribuição do fundo que deve ficar entre 72 e 78 centavos por cota. Nesse gráfico, vemos um crescimento do volume de negociação do fundo, que aparentemente atraiu mais investidores recentemente. Em termos de resultado, a prazos maiores, temos que considerar aí a pandemia no meio do período, mas o fundo apresentou em 24 meses resultados melhores que o IFIX, mas ainda assim ficou abaixo do IBOV e do CDI nesse mesmo período. Vamos comparar agora o fundo com outros fundos de logística da Bolsa. Selecionamos aqui os principais patrimônios líquidos na área de logística. Em termos de dividend yield, o BTLG11 apresenta o segundo maior valor da lista, embora o HGLG11 esteja 1% acima do BTLG. Em compensação, o BTLG está praticamente no seu valor patrimonial,
Já o HGLG11 está com ágio de 11% em cima do patrimônio e os demais apresentam um desconto. Quando avaliamos o crescimento do dividend yield nos últimos 3 anos, percebemos que esses dois fundos se destacam também, sendo o BTLG a segunda posição e o HGLG11 ficando em primeiro nesse indicador. A liquidez média diária do BTLG tem crescido, fazendo com que ele fique em primeira posição do grupo, um bom nível de liquidez para um fundo de logística. O número de cotistas é o terceiro maior do grupo, como vimos, há um interesse recente, nesse fundo. O percentual em caixa é o segundo maior e seu patrimônio é o terceiro da bolsa. A taxa de administração do fundo está entre os 3 maiores do grupo, como podemos perceber aí, os 3 praticamente nessa mesma faixa. Analisando o histórico em 1 ou 2 anos, vemos que o investidor ficou no positivo, mas não conseguiu superar a inflação nos períodos. Neste gráfico, vemos a evolução da cota do BTLG11. Vemos que ao longo da pandemia o fundo apresentou uma queda em suas cotações, mas isso favorece o dividend yield do fundo. Seu preço está praticamente no valor patrimonial. O número de cotistas está chegando quase a 200 mil cotistas. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no BTLG11. Do lado positivo, é um fundo em expansão. Ele tem uma concentração de imóveis muito próximos, até dentro da Grande São Paulo, e também dos principais polos consumidores do país. Seus inquilinos são grandes empresas. O crescimento do dividend yield nos últimos anos foi bastante positivo também. O ponto negativo, ele tem dívidas menores, mas existentes e indexadas aí ao IPCA e ao CDI. O preço da cota sem desconto em relação ao patrimônio líquido, diferente de vários outros fundos de logística da Bolsa, e a sua taxa de administração está no grupo ali de taxas mais elevadas. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.